Putin se reuniu tanto com Turquia quanto Irã, e agora vai se reunir os três países ao mesmo tempo, para discutir coisas relacionadas principalmente à segurança, ao fim da guerra civil na Síria, a uma possível incursão da Turquia no país, extremamente perigosa, a questão dos grãos e uma aproximação geopolítica frente aos arroubos do mundo ocidental. Será que vai rolar? O que está acontecendo? Europa tem uma intensificação ainda maior da sua crise econômica, ambiental, social e geopolítica por conta do aumento dos incêndios e pela promessa, cada vez mais próxima, de uma possível falta de energia, principalmente para o inverno, que vai começar ali próximo de dezembro. Temos também uma situação bastante tensa em relação à China e Taiwan, onde a China mais uma vez fez uma ameaça aos Estados Unidos, considerando que uma visita da Nancy Pelosi, que é como se fosse a chefe da Câmara, né, a chefe do Congresso americano, ia fazer uma visita oficial a Taiwan, a China proibiu que essa visita de fato acontecesse, e o Paraguai, por incrível que pareça, exige do Brasil uma recompensa histórica, uma recompensação histórica por tudo que o Brasil cometeu na Guerra do Paraguai. Será que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, se você quiser contribuir também, sendo membro aqui do canal, isso me ajuda bastante a continuar sempre produzindo conteúdos diários aqui para vocês. Se não, só seu like e seu engajamento já está sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, quando o Putin ele chegou ao Irã, a primeira reunião que ele fez foi justamente com lideranças do Irã, tanto com o presidente como com o Ayatollah num segundo momento, tá? Basicamente, o que ficou decidido, o que ficou definido nessa reunião é de fato que em 2022, para vocês terem uma noção, o recorde histórico acerca da circulação de mercadorias, do intercâmbio comercial entre Irã e Rússia, o Irã cada vez mais se alinhando aos interesses de China, de Rússia. O Irã acabou de fechar, por exemplo, um acordo histórico com a Venezuela, um acordo de 30 anos de concessão de tecnologias e tal. Então, está sendo uma aliança dos países que são sancionados pelos Estados Unidos, pelo mundo ocidental. Então, o Irã, ele se posiciona cada vez mais próximo do regime russo, da influência russa, tá? Quando rolou a reunião do Trump, aliás, do Putin, perdão, com Erdogan, ficou definido, a ideia inicial era fazer um debate acerca da questão dos grãos. Porque, lembrando, né, a Ucrânia não está conseguindo exportar os seus grãos de maneira eficiente porque alega que a Rússia bloqueia os portos. Se a Ucrânia exporta menos grãos, naturalmente aumenta o preço dos alimentos, crise alimentar no mundo inteiro, insegurança alimentar, fome, principalmente nos países mais pobres. Tanto até o Papa ele já falou, olha, a Rússia está usando a fome como uma arma de guerra e por aí vai. Só que a Rússia alega que, na verdade, o que vem causando essa fome no mundo são as sanções que são praticadas. A própria Rússia, que também é, inclusive, uma maior exportadora de alimentos, até do que a própria Ucrânia, de grãos, e as sanções aos fertilizantes russos. E o próprio aumento do preço dos combustíveis fósseis, graças também, de novo, à sanção aos combustíveis fósseis da Rússia. Então fica essa guerra de retóricas, essa guerra de narrativa. A Turquia, como está tentando fazer o meio-campo, tentou se aproximar, tentou fazer como se fosse uma espécie de mediação para agradar tanto a Ucrânia quanto a Rússia. Segundo Putin, tivemos ali pequenos avanços, né, mas nada de muito importante sendo negociado. Basicamente, né, os dois discutiram e não chegaram a lugar nenhum. Mas assim, foi uma reunião legal com o Irã, de aproximação, com a Turquia nem tanto, mas a reunião mais perigosa, ela ainda está por vir. Muito possivelmente vai acontecer no dia de hoje, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, tá bom? Talvez até tenha saído já. Mas vai ser a reunião que vai agora ligar os três. E essa reunião ela já começa tensa, por quê? Porque a gente tem hoje, né, na posição... Aliás, até esqueci de falar, perdão. Quando rolou a guerra, a reunião também entre Rússia e Turquia, tem um território bastante importante, que é alvo de disputa entre Azerbaijão e Armênia, que é o território de Nagorno-Karabakh. É um território hoje que é controlado supostamente pelo Azerbaijão, só que a população que ali vive é de maioria armênia e eles querem ou pertencer à Armênia ou serem independentes. Na verdade, tudo isso data de uma confusão que o Stalin criou à época da União Soviética justamente para causar naquele território, tá? E a Armênia, eu diria assim, ela tem um apoio não tão próximo assim da Rússia, enquanto o Azerbaijão tem um grande apoio da Turquia. Inclusive, quando a Armênia foi atacada pelos azeres e pela Turquia, foi com armamento turco. A Turquia
desde, né, do genocídio armênio, não gosta muito da Armênia, vê a Armênia como uma espécie de resistência à expansão do Império Turco, do Império Turco-Otomano. Talvez seja o grande sonho do Erdogan, em expandir de novo essa influência geopolítica da Turquia. Segundo Rússia e Turquia, foram firmados alguns acordos de paz, mas também nada foi declarado como de fato eficiente, né? Bom, mas a reunião mais importante está por vir, que é a solução para a guerra civil da Síria. A gente não pode esquecer que a gente tem nessa reunião Irã, grande aliado do Bashar al-Assad, que é o governante da Síria, e a Rússia, grande aliado do Bashar al-Assad. Só que a Turquia é uma grande aliada dos rebeldes, não gosta do governo do Bashar al-Assad. Inclusive, a época que o ISIS, o Estado Islâmico, ele estava se fortalecendo, como que eles ganhavam dinheiro? Controlando áreas de petróleo, tanto no Iraque quanto da Síria, e vendendo a um preço muito mais barato do que era praticado no mercado internacional. Poxa, professor, mas tem país ou organizações que vão comprar de um grupo terrorista? Turquia. A Turquia comprava para desestabilizar o próprio governo da Síria, para fortalecer o Estado Islâmico e combater também o Bashar al-Assad. Percebe como a geopolítica é complicada, né? E linda. Complicada, mas linda, tá? E dentro dessa premissa, a Turquia então odeia o Bashar al-Assad. E para piorar ainda mais a situação, no norte da Síria, a gente tem uma grande parte do território que é controlada pelos curdos. É uma grande área de curdos. E os curdos querem formar o Kurdistão, tirando uma parte da Turquia. O PKK, o Partido Trabalhista do Kurdistão. Então a Turquia, ela pretendia, inclusive, fazer o que ele chama, né, de avanço militar estratégico, não é invasão mais, mas a incursão estratégico-militar que ia dominar cerca de um raio de 30 quilômetros do território da Síria. Uma incursão militar de fato ia acontecer para combater os curdos na região. O Irã, ele já se posicionou de maneira bem firme e forte, falando que ele não vai aceitar qualquer tipo de incursão por parte da Turquia. E aí, como que vai ser solucionado essa problemática? O que o Irã alega? Que uma possível incursão da Turquia vai enfraquecer o governo do Bashar al-Assad e fortalecer muito possivelmente os rebeldes que são apoiados pelos Estados Unidos e o Estado Islâmico. Galera, convenhamos, a Turquia não vê muito problema nisso não, tá? O Irã, muito possivelmente, vai fazer como promessa para a Turquia que ele vai ajudar a também combater os curdos e expulsar os curdos desse território, tá? A Rússia vai tentar mediar essa situação para fazer com que a Turquia não queira derrubar o governo do Bashar al-Assad e que também o Irã colabore, junto com a Síria, para a expulsão dos curdos do território. Muito possivelmente vai ser essa a solução, tá? De novo, estou especulando, porque ainda não rolou. Mas a Rússia está tentando fazer o meio-campo. E perceba que é importante, né? A Rússia, ela marcou uma reunião praticamente no mesmo momento, uma semaninha depois, né? Que o Biden fez uma visita ao Oriente Médio. O Biden acabou de visitar Israel e a Arábia Saudita. A Rússia agora está no Oriente Médio visitando o Irã e a Turquia. E a Síria, né? Indiretamente também, para a solução dessa guerra civil. É a geopolítica das influências. É o proxy war, a guerra por procuração, né? Bom, a Europa, infelizmente, está passando por um gravíssimo problema climático, que, aliás, de novo, tá? Ah, professor, é uma evidência muito clara das mudanças climáticas? Eu acho que sim. Mas ciência não se faz com eu acho, tá? A gente só consegue definir de fato a mudança climática a partir de 30 anos de observação das condições atmosféricas. Poxa, aparentemente os verões estão ficando cada vez mais rigorosos, temperaturas recordes batendo. Cara, Portugal e Espanha têm as maiores temperaturas dos últimos 1.200 anos. O Reino Unido acabou de ter um recorde de temperatura, chegou a mais de 40 graus. Até uma pista de pouso teve que ser cancelada, né? Porque por deformações ali, então os pousos tiveram que ser cancelados. E os incêndios, eles acontecem. Mas, de novo, o clima mediterrâneo ali. O clima mediterrâneo, naturalmente, ele é muito quente e seco, não no Reino Unido, tá? Mas no sul da Europa. Ele é quente e seco no período de verão. Então, o sul de Portugal, o sul da Espanha, o sul da França, o sul da Itália, é comum acontecerem esses problemas. Talvez não tão intensificados como estão acontecendo agora, mas incêndios florestais no verão, eles são extremamente comuns. O problema é que a Europa, ela já atravessa uma crise econômica e uma crise política. E nesse momento de crise, os extremos eles tendem a aparecer. E aí, claro, pessoal, o cara mais de extrema direita, o cara mais de extrema esquerda e também os caras mais ligados às pautas ambientais. Você imagina, você acha que no meio dessa crise econômica, tal, pautas ambientais vão acabar falando mais alto? Galera, convenhamos, a Austrália talvez seja um exemplo disso. A gente tinha na Austrália, até pouco tempo atrás, o Scott Morrison, que era o primeiro-ministro conservador,
A Austrália tem muito carvão mineral, que fazia a questão de falar, olha, a gente não acredita no aquecimento global. Ele, inclusive, fez um discurso no parlamento australiano com carvão mineral na mão. Pô, o cara foi substituído, foi tirado do governo. Claro que não foi só esse negacionismo climático que foi alegado pela população para tirar o Scott Morrison e colocar o Anthony Albanese, um cara do Partido Trabalhista, um cara de esquerda. Mas um dos motivos foi também essa pauta ambiental. Então, todo esse extremismo climático, essas mudanças climáticas aparentes que estão acontecendo no continente europeu, eles podem reforçar, sim, a influência e a força dos partidos verdes. Ainda hoje, o Partido Verde ele é muito bem visto por uma galera mais cosmopolita, por uns jovens mais de classe alta, classe média e tal. Eles ainda não conseguem dialogar muito com a população mais pobre, né, com a população mais rural e tal, dos países europeus. Mas é um movimento que ele tende sim a ganhar força no continente europeu. Tá? A China exige, mais uma vez, que os Estados Unidos não faça negociações com Taiwan. Eu citei para vocês ontem que a China proibiu os Estados Unidos de fazer comércio militar com Taiwan, lembrando que já tem um acordo firmado de venda de 600 milhões de reais em equipamentos, peças militares para Taiwan, e agora a Nancy Pelosi, que é a líder do Congresso nos Estados Unidos, ela tinha uma viagem marcada para Taiwan para abril. Ela ficou com Covid-19, aí ela remarcou a viagem para agosto agora, ou seja, mês que vem, inclusive, né, semana que vem quase, tá? Daqui 2 semanas, né, exagerei um pouco. E dentro dessa reunião, Taiwan garantiu, olha, a gente não vai aceitar que a Nancy Pelosi faça uma visita a Taiwan, porque fazer uma visita oficial a Taiwan seria reconhecer que não existe uma única China, e sim que existem 2 Chinas, e que Taiwan seria um território independente. Você não pode negociar com um Estado que não é reconhecido por outro. Entende, né? Poxa, os Estados Unidos, pelo menos oficialmente, reconhece a República Popular da China, o Partido Comunista Chinês, como a China real. Como vai fazer uma visita oficial de Estado, né, em Taiwan? Pô, uma visita desse tipo não acontece desde 1997, tá? A China literalmente proibiu que os Estados Unidos façam essa visita. Tá aumentando o tom, tá aumentando a retórica. Se você é o presidente Biden, se você é a Nancy Pelosi, o que você faz? Você compra a briga com os chineses? Faz a visita, mesmo com essa ameaça que a China está fazendo. Porque a China falou, ó, se vocês fizerem uma visita oficial a Taiwan, a gente vai invadir o território e vai retomar esse negócio. E a culpa vai ser exclusivamente dos Estados Unidos, que está acabando com essa ambiguidade estratégica e está defendendo cada vez mais a ilha rebelde pelos chineses, a ilha de Taipei. Tenso, né, pessoal? Situação bem tensa em Taiwan. E para finalizar aqui o nosso vídeo, uma coisa interessante, lembrando, não a política de Estado, tá? O Mário Abdo, que é hoje o presidente do Paraguai, ele até tem uma certa convergência política com o governo Bolsonaro. São 2 caras de direita, uma direita mais conservadora na América do Sul. Mas parte de estudantes, cientistas, inclusive até alguns membros políticos do parlamento paraguaio, estão exigindo do Brasil uma retratação histórica. Alegam que o Brasil, em conjunto com outros países da América do Sul, destruíram o exército do Solano Lopes numa política altamente imperialista. E que esse prejuízo que o Brasil causou ao Paraguai, estima-se ali o Paraguai, à época, um crescimento econômico bem importante, crescimento industrial, se o Paraguai não tivesse sido atacado, destruído, isso poderia fazer com que o Paraguai fosse um dos países mais ricos do mundo hoje. O Paraguai estima esse retorno, essa reparação histórica, em 150 bilhões de dólares. Para vocês terem uma noção, vamos converter, vai? Vamos colocar 5? 750 bilhões de reais. Sabe o que é isso? É basicamente 7 vezes o que o Brasil gasta em saúde por ano. E aí, será que o Brasil vai arcar com essa reparação histórica? Galera, eu não sou historiador, né? Claro que dou meus pitacos aqui em história, eu gosto bastante, mas não vou me aprofundar tanto nesse tema com vocês. Mas a gente tem, por exemplo, inclusive professores universitários, historiadores, que estudam bastante a Guerra do Paraguai, que garantem que o Paraguai também não é o bonzinho da história, né? O Solano Lopes, ele também foi responsável pelo início dos conflitos, inclusive na região, invadindo o Centro-Oeste, atacando o Centro-Oeste brasileiro à época, né? Então, segundo a comparação que eu li de um professor, é mais ou menos como se a Alemanha, por exemplo, pedisse uma reparação histórica à destruição que foi causada na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Poxa, mas não foram os nazistas que invadiram o restante da Europa? Por que ela tem que ter uma reparação histórica? Talvez, né?
também seja muito maniqueísta pro lado brasileiro e argentino da força. Mas, mesmo assim, não acho que uma reparação, uma retratação histórica, ainda mais no valor de 150 bilhões de dólares, seja a melhor solução. Imagina a Inglaterra, a reparação que ela deveria dar para todos os países que ela invadiu, e Portugal, e Espanha. Ferrou, né? Então, sinto, mas não vai acontecer não. Beleza? Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.